Bom, vamos lá então. O que acontece? Então, a gente falou um pouquinho sobre questões energéticas, né? E aí a gente falou o que é energia, diferenciou alguns tipos de energia, né, na aula anterior. Deu uma contextualizada de que forma a energia está presente na sociedade, por que ela é uma infraestrutura importante, né? A questão da desigualdade no consumo e na produção de energia, enfim, a gente fez esse enquadramento, né? Falamos um pouco mais dos combustíveis fósseis, né, onde a gente deu uma atenção maior a eles, porque a matriz energética mundial tem em grande quantidade, né, a questão dos combustíveis fósseis, ou seja, isso dá para a gente o conceito de economia de alto carbono, tá? O que quer dizer isso na prática, né? As atividades produtivas que são altamente dependentes de energia têm como fundamento, têm como base, né, a utilização dos combustíveis fósseis. Bom, isso é, de maneira geral, compreendido na matriz energética mundial. Tá, beleza. Quando a gente analisa o Brasil, alguns percentuais em relação aos combustíveis fósseis, eles sofrem algumas alterações. Por quê? Aí eu preciso lembrar. A gente falou que energia a gente tem diferentes tipos de energia e diferentes fontes de energia. Então, eu tenho energia para transporte, eu tenho energia para indústria, eu tenho energia residencial. Então, nessa miscelânea aí de utilidades, né, de tipos de uso, eu também tenho uma outra fonte que é mais relevante para determinados tipos de uso, tá? Então, muito cuidado em relação a essa interpretação, tá? Agora, vamos lá, me dê uma generalização do panorama energético mundial. Há uma grande quantidade de combustíveis fósseis. Ah, tá, em que diferencia a matriz energética mundial da matriz energética brasileira? Bom, a matriz energética brasileira, ela se destaca por ter uma maior quantidade de fontes alternativas, ou seja, o Brasil consegue equilibrar melhor a sua matriz energética naquela proporção entre energia de alto carbono, que é o petróleo, o carbono e o gás natural, e as fontes alternativas sustentáveis, né? Então, esse é um panorama aí, tá? A gente vai falar um pouco mais disso do Brasil depois. Agora, o que acontece? Aí a gente falou das vantagens e desvantagens do petróleo, o panorama da distribuição das reservas, né? Então, foram assuntos que a gente trabalhou na aula anterior, tá? Um ranking aqui da produtividade, né, de petróleo no ano de 2018 não muda muito, né? E aí falamos também do carvão, né? Eu comecei a falar um pouquinho eu falei dos tipos de carvão, da diferença da relação do carbono, que é muito importante entender, né? O carvão hoje ele é usado em indústria, ele é usado principalmente em termoelétricas, e aí ele é mais caro no contexto brasileiro, por quê? Porque a gente importa esse carvão de maior poder calorífero, né? O nosso carvão natural aqui, ele é de baixo carbono, ele não é tão produtivo para a questão da energia elétrica, tá? Então, a gente fez esse panorama, né? Pensei também na questão ambiental, e aí eu discuti com vocês alguns temas, algumas questões, até mesmo de atualidade, e aí foi o assunto da aula anterior, tá? Falamos aí de alguns elementos do gás natural, principalmente na questão geopolítica do leste europeu, né? Falamos do xisto bituminoso, ou carvão de xisto, o óleo de xisto, ou gás de xisto, que é uma vertente nova aí na questão de combustíveis fósseis, mas que, ao mesmo tempo, ele abre uma possibilidade para segurança energética, ele é questionado pela questão ambiental, né? Então, a gente tem isso aí, beleza? Bom, sobre a energia nuclear, eu vou deixar ela aqui em off, porque eu preparei uma atividadezinha para a gente fazer e relacionar com ela, tá? Então, tem algumas questões que a gente vai usar especificamente
para energia nuclear. Mas aí o que eu vou fazer então? Eu vou trabalhar um pouquinho com a questão da energia produzida a partir dos rios, né? Que seria a hidroeletricidade, certo? Então, vamos lá então. Seguinte, quando a gente fala em energia elétrica, principalmente na questão brasileira, né, a gente entende que o rio ou os rios têm um grande potencial na geração de energia elétrica, tá? No entanto, é preciso pensar em algumas características inerentes a essa fonte energética. A primeira coisa que a gente tem que destacar é o seguinte, né? A relação que há entre as hidrelétricas, ou o potencial de uso, e os fatores geográficos, né? Então, relação com os fatores geográficos. O que eu quero falar, galera? Pensando nas aulas anteriores, né? As hidrelétricas dependem de um certo contexto físico natural. O que é necessário para eu falar assim, ó, o Brasil tem um grande potencial na geração de energia hidrelétrica. Mas por quê? Porque variáveis físicas naturais a gente relaciona com isso. Primeiro, rios caudalosos, né? Relevo em planalto, né? E no caso do Brasil, né, uma coisa importante é a tropicalidade. Ou seja, isso está relacionado a boas médias de precipitação. Então, esses elementos são muito importantes para entender quando um país tem mais ou menos potencial no que tange a geração de energia hidrelétrica, tá? Se a gente pensar do ponto de vista físico-natural, né, os países que mais produzem energia hidrelétrica, né, vou colocar aqui os países em destaque, seriam Estados Unidos, não necessariamente numa ordem de hierarquia, tá? Estou colocando aqui de maneira mais anárquica a lista, né? A própria China, a Rússia, Canadá, Brasil, né? A gente pode colocar aqui a Índia também. Então, o que esses países têm em comum? Grandes dimensões territoriais, né? Agora, se você lembra de algumas aulas do ensino fundamental, vai lembrar que mudam alguns aspectos geográficos, né? Por exemplo, Rússia e Canadá, da mesma forma que eles podem ter rios caudalosos, relevo em planalto, etc., eles têm uma limitação natural que o Brasil, por exemplo, não tem, que é a questão climática, né? Mas, de maneira geral, esses países têm um certo destaque nessa produção, né? Vocês entenderam que na Europa, né, o potencial hidrelétrico é muito limitado, porque o relevo predominante na Europa é a planície, né? Então, isso dificulta, impede essa questão, certo? Então, esse é um primeiro elemento muito importante para a gente entender a produção da energia à base de rios, tá? Alguma questão, galera? Bom, então, por favor, se alguém puder copiar isso aí, eu vou mandar a foto no grupo aqui. Peraí.
Bom, aí aqui tem um dado que eu coloquei, né? Então tá assim, ó, de acordo com a ONU, apenas 13% do potencial mundial de energia hídrica foi desenvolvido. E aí as áreas que têm maiores potenciais estão aqui, né? China, Índia, América do Sul, África Central e algumas regiões da Ásia. Inclusive, na região central da África, né, na região da bacia do rio, da bacia hidrográfica do Congo, né? Você tem alguns projetos de hidrelétrica recente, né? E recentemente foi até noticiado uma tensão geopolítica entre o Egito e a Etiópia, uma vez que a Etiópia fez uma grande hidrelétrica no Rio Nilo, e isso comprometeu, né, a vazão do rio em direção ao Egito, e o Egito ficou meio mordido em relação a isso. Então, há também até a possibilidade de eu ter a capacidade de ter que evidenciar algumas questões geopolíticas, uma vez que muitos rios, quando a gente analisa uma bacia hidrográfica, elas são de grandes dimensões, elas são de grandes extensões territoriais. Então, às vezes, quando você intervém num rio num país, mas esse rio desemboca em outro, você pode comprometer a dinâmica natural e aí gerar algumas consequências. E aí isso pode gerar problemas geopolíticos também, certo? Então, também é um tema aí que, apesar da gente falar mais de geopolítica no terceiro ano, mas aqui a gente já pode contextualizar isso de alguma maneira, tá? Então, aqui seria esse cenário aqui, beleza? Bom, como vocês podem observar aqui nessa hidrelétrica, né? Então, aqui há uma intervenção muito grande sobre o território, uma vez em que você tem essas obras aqui de engenharia, que é a construção do reservatório. Esses reservatórios, eles podem ser classificados de dois tipos, né? Então, vou até colocar aqui esse comentário, né? Então, quando a gente faz a hidrelétrica, a primeira coisa que vem à mente, né, são os reservatórios. E esses reservatórios podem ser grandes, como é o caso por exemplo, no Brasil, né, Itaipu, né, Ilha Solteira, né, as hidrelétricas do São Francisco, né, que é Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó, aquelas represas de São Paulo, grandes reservatórios de água, tá? Bom, por que eu estou dando uma atenção a essa questão? Porque quando a gente analisa os grandes reservatórios, a gente tem ali algumas vantagens, né? Vamos pensar em que vantagens a gente pode ter num grande reservatório. Primeiro, reserva hídrica. Então, alguns desses reservatórios acabam sendo reserva hídrica, né? Contribui também para o abastecimento. Você também tem reserva energética. Como assim, né? Bom, essa água que fica represada é uma reserva energética. Tá? Porque você pode usar mais ou menos quantidade de acordo com a sua demanda, tá? Então, são algumas situações que a gente pode fazer. Além de questões de lazer e tal, seriam aí coisas possíveis, né? Aí você tem as desvantagens. Aqui eu estou falando só da questão dos reservatórios, tá, gente? Primeiro, você tem um impacto, colocar em geral impactos ambientais, que é mudança no curso do rio, interferência na biota, né, na fauna, nos peixes e tal, né? Você tem impactos sociais, que é a questão das áreas alagadas, podem ter populações que têm que ser relocadas e tal. Então, a gente pode também pensar nessa perspectiva, certo? Mas, por exemplo,
Uma coisa interessante em relação às vantagens, né, é o controle da quantidade de energia. Por exemplo, eu tenho uma represa como essa aqui, são 15 turbinas, geralmente utiliza 10. Quando tem uma demanda maior por energia, você pode ir lá e abrir as outras 5 e aumentar a sua produção em um determinado contexto horário ali, tá? Então, são algumas situações que podem aparecer aí, tá? Bom, por outro lado, eu também tenho as hidrelétricas que não têm grandes reservatórios, né? A gente chama essas hidrelétricas de fio d'água. Ou seja, são pequenos reservatórios. Por exemplo, em vez de ter grandes lagos assim, ela vai represar um pouquinho só do rio, né? Então, geralmente são muros, represas mais baixas. Então, por exemplo, tem 3 metros, se a água passou os 3 metros, ela vai passar pelo muro e vai embora normalmente, né? E aí não consegue, não compromete o funcionamento da hidrelétrica, igual quando chove muito, né? Então, você tem menos impactos ambientais do ponto de vista desses grandes lagos, esses grandes reservatórios. Agora, também tem os impactos, você tem uma intervenção direta sobre o rio e tal, então são algumas questões que a gente pode pensar em relação a isso, tá? Então, só para a gente enquadrar isso aqui. Beleza aqui? Ok. Bom, sobre, então, a questão das vantagens e desvantagens das hidrelétricas, tá? Então, bem resumida aqui. Bom, de maneira geral, gente, como eu falei, cada contexto geográfico ela vai facilitar ou dificultar uma determinada fonte de energia. Vamos analisar a situação do Brasil, então. Então, o nosso relevo, o nosso clima, a nossa extensão territorial, a nossa diversidade hídrica, favorece imensamente a produção de energia a partir dessa fonte, tá? Mas vamos lá, ela tem vantagens. Então, quais seriam essas vantagens? Eu entendo aqui que a energia líquida, ou seja, aquela relação entre o custo de produção e a quantidade de energia final, ou seja, aquela relação do custo-benefício, ela é boa, tá? Ela é boa. Você tem grande potencial não aproveitado. A gente acabou de ver no documento da ONU ali, aquele trecho que eu tirei, que fala que a gente tem um potencial ainda muito a explorar dessa fonte de energia. Você tem uma produção de eletricidade que ela é relativamente barata, né? Porque quem faz o serviço é a força mecânica da água, né? Então, você tem as turbinas que são geradas pela água, esse movimento mecânico, essa ação mecânica é convertida em energia elétrica e depois distribuída, tá? E você tem baixas emissões de CO2. Porém, entretanto, conquanto, quando você faz o reservatório e inunda grandes extensões territoriais, aquela vegetação, aquelas construções, etc., né, vai ficar debaixo d'água. No caso de uma floresta, aquela matéria orgânica entra em decomposição e aí libera metano para a atmosfera terrestre. Então, também contribui com o aquecimento global em partes. Sem falar na questão das alterações dos ecossistemas. Então, aqui a gente já está entrando na questão das desvantagens, né? Então, se tem grande perturbação da terra e deslocamento de pessoas. Inclusive, tem estudos na China que têm falado que as grandes hidrelétricas da China têm contribuído para abalos sísmicos, né? Porque se você pensar o peso disso aqui dentro de uma escala geográfica, geológica, isso pode ir contribuindo para essas movimentações sísmicas aí. Você tem os impactos sociais que você tem que tirar, muitas vezes, populações de baixa renda, povos tradicionais, como os povos indígenas, quilombolas, pequenos agricultores, né, que muitas vezes vão ter as suas propriedades cobertas por água, né? Para vocês terem ideia, Sobradinho, né, no Nordeste brasileiro, realocaram 70 mil pessoas, né?
E quando você inunda uma área, você, por mais que se tente contornar a situação, você tem a perda de espécies, né? Você tem um impacto ambiental, por exemplo, de microfauna, né? Há projetos que vão resgatar espécies, né, que ficam muitas vezes ilhadas assim, quando vai iniciar uma hidrelétrica, um reservatório, mas mesmo assim você tem um impacto da microfauna, enfim. Então, isso é importante da gente lembrar, tá? Então, você pode gerar o que a gente chama de destruição de ecossistemas aquáticos a jusante, né? O que quer dizer? Da represa para trás, digamos assim, continua normal. Então, até aqui está ok. Mas da hidrelétrica em diante, você gera impactos ambientais. Ah, mas que tipo, professor? A própria lama, argila, sedimentos que vêm na água, que começam a ser depositados aqui, interfere nos ciclos biogeoquímicos a jusante. É uma coisa mais extremada da gente falar, né, mais aguda, mas acontece e poderia ser efeito de análise, né? Então, é muito importante a gente fazer essa leitura dos impactos sociais, econômicos, ambientais, dos prós e dos contras, e dos potenciais que cada setor, cada região geográfica apresenta em relação a essa fonte de energias, tá? Então, ela é vista com bons olhos, né? No Brasil, a gente tem investido nos últimos anos, mas é inegável que ela também é associada a alguns impactos que podem gerar problemas de diversas ordens aí, tá? Então, aqui a gente deixa para avançar um pouquinho mais nesse termo quando a gente for falar especificamente do Brasil.